O processo ele é um conjunto de atividades que são interrelacionadas, que transformam as entradas, gerando valor a um produto final. O processo numa fábrica de alimentos para pet food, ele é o fluxo completo da produção, ou seja, onde cada etapa ela vai depender da etapa anterior para ela transformar todas essas matérias-primas, esses ingredientes que foram pensados, que foram calculados lá na formulação, num produto final agregando aí qualidade. Nós precisamos das pessoas, muito bem, como você mencionou, trouxe aí muito bem, nós podemos ter uma fábrica de ponta, de última geração, mas se nós não tivermos as pessoas para estar fazendo essa interpretação de dados, para estar fiscalizando e para estar acompanhando e controlando esse processo, nós não temos produção. Se você está falando que a umidade daquele produto, ela está especificada no rótulo, que ela é de 7 a 9, então ela tem que atender aquilo ali. Você não pode entregar um produto com 6% de umidade, com 5%, porque você não vai reprocessar, você não vai retrabalhar esse produto. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais uma gravação do Pet Food Podcast. E hoje nós vamos abordar um tema sobre gestão de sistemas operacionais e de produção do pet food, ou seja, como evitar falhas na produção da alimentação do meu pet, do seu pet, aquela alimentação industrializada que eles consomem diariamente. Meu nome é Kellen Oliveira e serei a host desse episódio, e para dividir esse assunto comigo, eu tenho o prazer de apresentar o Elson Alves, que é formado em Tecnologia em Logística e tem mais de 30 anos dedicados na atuação em ambientes produtivos e industriais, dos quais 25 anos desses 30 são dedicados ao segmento pet food. Elson, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e para que os nossos ouvintes te conheçam melhor, você pode acrescentar algo mais sobre a sua trajetória profissional, por exemplo. Conta para a gente como que você, formado em tecnologia de logística, decidiu atuar nessa indústria, né, que seria esse segmento do pet food, e o que te levou para essa área? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, ao convite de vocês de estar participando desse canal tão conceituado como é o Pet Food Podcast. É um prazer para mim estar aqui com vocês e poder contribuir com todo o mercado pet, os profissionais e todos os ouvintes desse canal. Bom, obrigado, Kellen, pela apresentação. Eu comecei a minha carreira em 1999, mais focado na parte de pet food. Então, comecei num laboratório veterinário e lá a gente fazia algumas misturas, algumas formulações para uma indústria de palatabilizante lá dessa cidade, que é a minha cidade.
E lá eu conheci uma pessoa dessa empresa, dessa multinacional, que ele me convidou depois para mim ir trabalhar nessa indústria de palatabilizantes. E aí eu fui para lá, fiquei nessa empresa aí por 13 anos, construí uma base sólida lá, produzindo palatabilizantes aí para os pets, né, que é um produto que vai no alimento dos cães e gatos. E depois dessa empresa eu fui trabalhar num grande player da nutrição animal, né, um global aí, que também fica lá na cidade de Descalvado, que é a minha cidade. Depois eu saí dessa empresa, dessa multinacional, e fui convidado a participar de um projeto para startar uma nova planta, uma fábrica do zero. E lá foi um dos projetos mais impactantes, um dos projetos mais fantásticos da minha carreira, pois ali eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido até então e poder contribuir com novas pessoas. Na época nós tínhamos só 2 pessoas que tinham trabalhado no segmento pet, os outros profissionais ainda não eram esse time que eu falo, time da produção, eles não tinham vivência na fábrica, né, na produção, e ali eu fiquei por 5 anos. Quando foi ano passado, eu resolvi pegar todo esse conhecimento, toda essa bagagem, compilar isso e fazer o que eu tenho feito hoje, que é, eu criei um projeto, se chama Pet Food 360, no qual eu tenho o objetivo de estar ajudando novos profissionais, de estar contribuindo aí com a formação de pessoas que queiram vir a trabalhar no mercado de pet food. Muito bem, Elson. E os nossos ouvintes, pelos assuntos que a gente já abordou aqui nesse podcast, ao longo dos episódios, né, que nós já vamos aí completar quase um ano, né, de Olha, Pet Food Podcast, quase fazendo nosso primeiro aniversário, né, que é uma satisfação muito grande para a gente. Então, os nossos ouvintes, eles já têm uma noção, né, de que fabricar um alimento de qualidade requer, né, conhecimento das regulações, né, da parte das normativas, precisa ter uma ciência dentro dessa formulação, porque não é qualquer ingrediente, o balanceamento, a tecnologia de equipamentos também. Porém, quando a gente fala, né, e principalmente você, quando você fala desse processo dentro de uma fábrica, o que as pessoas normalmente, né, então, por exemplo, que as pessoas que não estão dentro do ramo, desse ramo da gestão produtiva, da gestão industrial, o que as pessoas normalmente ainda não enxergam? Bom, segundo William Edwards Deming, que é o pai da evolução na qualidade, o processo ele é um conjunto de atividades que são interrelacionadas, que transformam as entradas, gerando valor a um produto final. Então, são atividades interrelacionadas que transformam entradas em saídas, agregando valor a um produto final. O processo numa fábrica de alimentos para pet food, ele é o fluxo completo da produção, ou seja, onde cada etapa ela vai depender da etapa anterior para ela transformar todas essas matérias-primas, esses ingredientes que foram pensados, que foram calculados lá na formulação, num produto final, agregando aí qualidade. Então, traduzindo isso para uma fábrica de pet food, para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham, esse fluxo ele seria: a dosagem ela vai determinar a precisão da formulação. Já a mistura ela vai determinar a homogeneidade das matérias-primas, dos ingredientes. A moagem ela vai definir o tamanho das partículas, ou seja, a granulometria. Já a extrusão, a grande falada extrusão,
ela tem o papel de transformar todas essas matérias-primas cruas, esses ingredientes, num produto final, fazendo então a estrutura desse croquete, desse kibble que a gente chama o formato desse alimento, tá? E depois, claro, nós temos aí a secagem, que ela vai estar fazendo toda a parte aí de retirada do excesso dessa umidade e está trazendo aí estabilidade para esse produto, ter um tempo de prateleira legal, atender aí o que foi especificado. E para finalizar o processo, nós temos a parte do engorduramento, alguns chamam de coating, né? Onde a gente tem a aplicação das gorduras, a aplicação dos palatabilizantes. Então, esse seria o fluxo de uma fábrica de alimentos extrusados. Muito bem, então pegando o gancho, né, nessa sua resposta, a gente entende que o processo, nós temos aí uma tecnologia hoje, né, de equipamentos muito grande, porém, a máquina não faz tudo, né? Então, o Sim, que seria essa questão, assim, onde entraria a mão do ser humano, né? Onde entraria a execução das pessoas dentro desse processo aí que você descreveu aí, entre, né, colocar, entrar a matéria-prima crua, as farinhas, e aí sair lá o croquete, né, que o animal vai consumir depois da finalização. tá, legal, vamos lá. Então, só para concluir essa etapa do processo, o processo ele não é uma etapa, tá, Kelly? O processo ele é o que vai transformar a intenção dos formuladores, de quem idealizou aquele produto, né, em um resultado. Então, pegando sobre agora, agregando as pessoas, eu gosto de falar o quê? Dentro de uma fábrica, seja ela uma fábrica de pet food ou seja ela uma fábrica de alimentos para humanos também, nós temos aí o que eu chamo dos 3 P's. Então, nós temos pessoas, processos e a planta. Na planta, nós vamos agregar, entra aí, engloba toda a parte dos equipamentos, como você mencionou bem. Tá? Então, nós podemos ter uma planta moderna, nós podemos ter uma planta com tecnologia de ponta, mas uma planta sozinho, ela não vai tomar a decisão. Quem vai interpretar, quem vai ajustar e quem decide são as pessoas. Então é isso que vai definir o resultado, é isso que vai definir todo o processo e no fim da qualidade a qualidade desse produto. Mesmo com uma indústria moderna, mesmo como o que a gente tem aí hoje, a IA, teve alguém que definiu esse parâmetro, alguém teve que estar interpretando esses dados e alguém que vai tomar a decisão final. A tecnologia ela vai ajudar, ela contribui muito, mas no final a responsabilidade ainda ela é uma responsabilidade humana. Certo. Então, assim, ou seja, né, não adianta você ter uma planta perfeita, né, um POP, né, um procedimento operacional padrão perfeito, Isso. se a gente não tem ali a mão do ser humano, né, para avaliar, para saber realmente se está dando tudo certo, se não está dando tudo certo. É isso. Seria assim, o ser humano seria, né, o executor, o fiscal de tudo aquilo que a indústria construiu. Bionatural é um alimento super premium natural, formulado por especialistas com carnes frescas, antioxidantes naturais e sem adição de transgênicos, corantes e aromatizantes. Combinado com frutas e cereais, proporciona uma experiência única de alta palatabilidade e aproveitamento dos nutrientes. Alinhadas a princípios sustentáveis, as embalagens 100% recicláveis fazem parte das práticas responsáveis da Bionatural, com o objetivo de proporcionar vida longa e saudável para os pets e para o planeta. Kelly, nós precisamos das pessoas, muito bem, como você mencionou, trouxe aí muito bem. Nós podemos ter uma fábrica de ponta, de última geração, mas se nós não tivermos as pessoas preparadas, as pessoas para estar fazendo essa interpretação de dados e para estar fiscalizando e para estar acompanhando e controlando esse processo, nós não temos produção.
E aí, agora sim, já também, né, entrando aí no assunto das falhas, né? Então, tanto a parte de maquinário, de uma indústria, como a parte do ser humano, isso pode ocorrer as falhas. Então, fala para a gente, né, dentro da sua experiência, e vivência, né, quais são os erros mais comuns que têm acontecido no dia a dia de uma fábrica, do segmento pet food? Bom, vamos lá, uma boa pergunta. Os problemas dentro de uma fábrica, geralmente eles nunca são problemas grandes. Geralmente eu vejo que são pequenos erros cometidos diariamente. Um exemplo, uma moagem fora de padrão, uma mistura inconsistentes, ajustes operacionais sem critério na hora de ajustar um moinho, na hora de ajustar uma extrusora, um secador. Um exemplo claro disso é na extrusão. Se nós temos um produto mais seco que o normal, nós vamos ter uma estrutura mais densa. Consequentemente, nós vamos ter uma pior secagem, pois esse produto mais denso, ele não tem uma boa aeração, ele não tem uma boa estrutura, então isso vai dificultar a secagem e isso também vai dificultar a aplicação das gorduras lá no equipamento que é o equipamento para estar fazendo a aplicação desses aditivos. Então veja só, de um problema que nós tivemos na extrusão, nós estamos tendo outros problemas no nosso fluxo operacional. Por quê? Porque nós tivemos um produto muito seco. Então, são falhas como essa que atrapalham uma fábrica, uma planta no dia a dia. Eu vejo assim. Então, não são problemas isolados, problemas gigantescos, mas são pequenos problemas que no final isso aí leva a um custo alto, porque a gente está alimentando vidas, a gente está alimentando animais, e a gente tem um carinho muito grande hoje por esses pequenos aí de quatro patas. Então, para resumir, o erro ele vai começar na extrusão, mas ele vai virar um efeito dominó e vai derrubar tudo que a gente tem pela frente. Então, o que que eu entendo, né? Se o produto lá no início ele não tem uma qualidade desejada, isso também ele pode chegar ao consumidor, certo? Claro. Se a indústria não tiver um rigoroso processo de avaliação, né, isso pode perfeitamente chegar lá no consumidor. E aí, eu até me lembrei agora de um outro episódio que eu gravei, que a gente até falava, comentava um pouquinho sobre recall, né? É que eu acho estranho, assim, no Brasil, a gente tem poucos recalls de produtos, né, desse segmento pet food, enquanto eu vejo, né, vejo outras, né, acompanho esse segmento em outros países e a gente observa muito, né, até assim uma quantidade assim de empresas, né, bem conceituadas no mercado fazendo recalls de determinados produtos, ou produto úmido, ou produto seco. Então, assim, às vezes eu fico pensando, será que realmente esse controle de qualidade da fábrica acontecem poucos erros ou o controle de qualidade da fábrica, né, dessa planta, ele é, na sua opinião, ele é um pouco falho? Então, eu costumo dizer, Kellen, que é assim, se você tiver uma boa estrutura operacional, operadores, todo um time fabril que seja bem capacitado, que seja bem treinado, que seja bem conscientizado sobre o que é a qualidade e qual que é a função de cada operador, de cada pessoa dentro do processo, se ele tiver muito bem isso aí entendido, a gente não precisa ter um time de qualidade, um departamento para estar fiscalizando. Porque, ou seja, se não tem um time de qualidade, se não tem ninguém ali, ele não vai fazer aquilo de acordo. Então, como você falou, nós temos os POPs, nós temos as instruções de trabalho, mas as pessoas elas têm que ter essa cultura que essa qualidade ela tem que estar presente
mesmo que o departamento de qualidade ele não esteja presente. Para quê? Para seguir os procedimentos operacionais, seguir toda as instruções de trabalho, todo o que foi listado no BPF, para você estar entregando um produto com segurança. Afinal, nós estamos falando aí de alimento. Eu não gosto nem de usar o termo ração, né, mas eu gosto de usar esse termo alimento, porque é um alimento completo. Então, assim, se você fizer, se as pessoas fizerem o que é para ser feito conforme está descrito no processo fabril, no BPF, nos POPs, e quando tiver desvios, você segregar e levantar a mão e falar, qualidade, aconteceu isso, então esse erro ele não vai chegar no comedor, esse erro ele não vai chegar na casa do tutor. Uhum. E assim, e como que esses erros poderiam, por exemplo, você já citou aí, né, um problema, né, da moagem que pode, né, seguir aí para frente, dando um alimento, um alimento mais denso, então com uma secagem mais deficiente. Então cita assim alguns de outros pequenos desvios no processo que podem impactar no produto final. Então, como que isso poderia chegar no cliente que quem compra esse produto final, além, né, da moagem que você já citou? Tá, então além da moagem, nós podemos citar aí uma super secagem. Vamos falar de um produto mais seco do que ele está descrito na embalagem, no rótulo. Então, esse produto, ele sendo um produto mais seco, ele vai ter um impacto diferente na alimentação, tá? Então, nós podemos ter aí também a presença de alguns contaminantes, se nós não tivermos na fábrica equipamentos para estar fazendo bloqueio aí, um detector de metais, peneiras, imãs. A gente sabe que nós usamos, a fábrica hoje, ela usa muito subprodutos de frigorífico de outras empresas, e junto com esses produtos, então nós, por mais que a fábrica tenha procedimentos, por mais que a fábrica tenha dispositivos de bloqueio, isso ainda acaba chegando na fábrica onde esse alimento ele vai ser processado final. Então a gente precisa estar tendo dispositivos de bloqueio, peneiras, detector de metal, você ter uma secagem aí bem controlada, ter operadores bem treinados, capacitados, para, se você está falando que a umidade daquele produto, ela está especificada no rótulo, que ela é de 7 a 9, então ela tem que atender aquilo ali. Você não pode entregar um produto com 6% de umidade, com 5%, porque você não vai reprocessar, você não vai retrabalhar esse produto. Então, são assim, outro exemplo, excesso de finos. Uma fábrica que não tem um dispositivo, peneiras para estar fazendo o peneiramento, para estar fazendo a retenção desses finos, você vai mandar esse produto, esse finos, junto com a embalagem final. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é a gente entregar os croquetes, os kibbles aí, e não finos, tá? Então, tudo isso, Kellen, ele vai comprometer a qualidade, vai comprometer a confiança e a percepção do produto. Então, como eu disse, o papel da produção é preservar a qualidade, mesmo que não haja uma inspeção de um time, de um departamento. Porque a qualidade, ela não é só, eu vejo isso, a qualidade não é só um departamento. A qualidade, ela é uma cultura, e o desvio, quando ele sai da fábrica, ele vai chegar lá no comedouro do animal. E aí, dentro da sua experiência, Elson, né, desses 25 anos que você trabalha aí nesse segmento, né, de produção, né, de alimentos, você acha que realmente o que é planejado, né, o que está previsto, é o que realmente acontece na prática? Olha, Kelly, muitas vezes sim,
As empresas as empresas que têm uma boa capacitação, que trabalham bem essa questão de treinamento, que trabalham bem essa questão com a liderança, com aqueles colaboradores que estão lá no chão de fábrica, como eu falei, se essa cultura ela estiver bem presente, esses erros eles vão ser reduzidos. Mas se você não tem treinamento, se você não tem uma boa capacitação, pode sim ter uma diferença no que foi planejado. Por quê? Porque no papel tudo funciona, né? Então, assim, quando o formulador, quando o nutricionista, ele faz a fórmula, então ele faz os cálculos, ele pensa tudo bacana, e o papel da produção é garantir que isso aconteça de verdade. Porém, nós temos algumas variáveis no processo, né? Variáveis como matéria-prima de um fornecedor para o outro, ela pode variar, lotes. Então, nós temos aí também, no dia a dia, o fator clima, que ele influencia muito na produção de um alimento extrusado, né? Principalmente aí na parte de secagem, também extrusão. Nós temos um fator aí que é a operação, que entra a mão humana, e por isso, se a gente não tiver essa capacitação, se a gente não tiver essas pessoas bem treinadas e essas pessoas bem engajadas, nós vamos ter aí sim um desvio do que foi planejado, do que vai ser entregue. Porque sem uma padronização, sem um treinamento, vão sim surgir esses desvios, porque entra interpretação, entra a experiência daquele profissional que está executando, entra a decisão dele, e quem entende o processo, ele não trabalha mais rápido, mas eu vejo que ele antecipa os erros, ele consegue reduzir esses desvios. Porque, como eu falei, no papel tudo funciona, mas tudo vai depender de quem está executando esse processo, né, cada operação dentro de uma planta. Então, dentro daí da sua opinião, né, vamos fazer, resumindo, uma fábrica que capacita as suas pessoas, né, os seus colaboradores, as pessoas que estão ali diretamente no sistema de produção, é uma fábrica que ela tem chance de errar menos. Sim, com certeza. Sim, porque eu vejo assim, um exemplo é como o pessoal que faz a troca mudando totalmente, né, de segmento. Na Fórmula 1, você vê a agilidade que aquelas pessoas, que os mecânicos conseguem trocar o pneu de um carro. Então, assim, eles fazem muito bem aquilo porque eles treinam N vezes aquela operação. Então, na fábrica, na planta de pet food, se a gente tiver constantemente treinamentos, a gente tiver essa parte, esse olhar de chamar os colaboradores, está fazendo um treinamento, está explicando o que pode acontecer, quais são os desvios, quais são os perigos, a gente deixa essas pessoas muito mais conscientes de todo o processo. Certo. E aí, né, logicamente, a gente ainda falando aí dessas falhas de gestão dentro desses procedimentos, onde você acha, né, assim, pela sua experiência também aí de 25 anos no ramo, onde você acha que a fábrica ela perde dinheiro assim sem ela perceber? Olha, Olha, Keren, eu vejo hoje os maiores problemas, os maiores vazamentos aí de dinheiro numa fábrica, eles não estão em problemas isolados, eles estão nas variações que ninguém controla. Então, Deming também, que é o pai aí da qualidade, é um americano que ajudou muitas montadoras no Japão a adquirir esse conceito de qualidade. Então ele fala que aquilo que a gente não controla, a gente não consegue dominar. Então, perdão, o que a gente não mede, a gente não consegue controlar. Tá? Então, se a gente não tem um controle clínico, se a gente não tem um controle de como está esse processo,
seja ele lá na moagem, seja as variações na extrusão, na perda de rendimento, não é acelerar a máquina para a máquina trabalhar, para a extrusora e o moinho trabalhar no seu limite, mas ele trabalhar para aquela denominação que ele foi projetado. Então ele tem que, o moinho, a extrusora, o secador, eles têm que entregar o resultado para que eles foram projetados. E quando você não controla isso, quando o gestor ele não sabe qual é o tempo de uma moagem, qual é o tempo de uma extrusão, em média, né? Qual é o tempo de uma secagem, esses pequenos erros, eles vão, no final das contas, estar contribuindo aí para esses vazamentos. Porque, como eu falei, quando não é medido, quando o processo não é medido, isso vira uma rotina. Então, o empresário ele vai estar deixando o dinheiro na mesa por falta de controle, por falta de dados. E nisso você não perde só eficiência, você perde também a consistência desse produto. E no pet food eu penso que isso tem um preço muito alto, porque se o processo variar, o animal vai responder e o tutor ele vai estar percebendo essa variação. A maior perda, então, ela não está num erro isolado. Então, eu vejo que a maior perda das fábricas, os maiores vazamentos, eles estão nas variações que ninguém controla. E hoje a gente escuta falar, Elson, bastante sobre, é um termo, né, que você terminou comentando aí, de uma forma ainda não assim, conceitual, mas sobre visão sistêmica, né? Então, de uma certa forma, o que seria essa visão sistêmica aí para você? O que isso pode mudar dentro dos resultados da operação? Tá, bom, vamos lá. Bom, Keren, eu vejo a visão sistêmica, você ter um entendimento de todo o processo, você ter um entendimento de todo o seu fluxo operacional. E isso não envolve só aquela etapa em si, mas você ter uma visão sistêmica é você olhar para o processo num todo e não em cada etapa. Isso é separado. Ah, eu trabalho na moagem, eu só sei da moagem. Ah, eu trabalho na extrusão, eu só sei da extrusão. Não, isso, a visão sistêmica, ela engloba tudo. Ela engloba compras, ela engloba laboratório, a qualidade, a manutenção. Então, isso é uma visão sistêmica, você entender o processo desde o recebimento da matéria-prima, das farinhas, dos cereais, do caminhão que está chegando, da pessoa que está fazendo a coleta dessa amostragem lá no veículo, e depois passando por todas essas etapas que nós temos no fluxo operacional. Então, você ter uma visão sistêmica é você entender qual que é o objetivo do moinho. Ah, é só diminuir o tamanho? Não, um dos objetivos é a redução das partículas, mas o objetivo é você ter uma granulometria específica, padronizada, para você ter depois na extrusora um bom cozimento, uma boa gelatinização, uma boa aeração desse produto, para que depois nas etapas seguintes, seja na secagem, seja no engorduramento, a gente consiga ter processos eficientes. E isso tudo entra nessa questão de visão sistêmica. Então é assim, quem tem visão sistêmica, ela começa a antecipar esses impactos. E isso muda completamente a qualidade das decisões, tá? Eu vejo isso. Então, na fábrica, não só na fábrica de pet food, mas eu creio também que em outras fábricas de alimentação, nenhuma etapa ela é isolada, tudo vai estar conectado, tudo vai estar aí entrelaçados. Então, ou seja, aquela fábrica que tem uma visão sistêmica, ela tem jeito de medir mais e errar menos. Com certeza, com certeza. Tá. Esse é o objetivo.
E agora, assim, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do mesmo assunto, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de trabalho, né? Dentro da área aí, né, de gestão do sistema de produção. Então, hoje, né, aquele profissional que quer muitas vezes estar numa determinada área dentro de um segmento do setor pet e quer mudar para o pet food, qual é o maior erro, né? E que conselho você daria para essa pessoa que está, né, ou migrando ou querendo entrar, aquele profissional que está acabando de sair aqui da graduação, de uma pós-graduação, e está querendo entrar nesse segmento do pet food? Bom, eu quero dizer que eles sejam muito felizes, muito bem-vindos. Bom, o, ti- o canal já fala disso, né? Pet Food, então eu sou suspeito a falar, eu tenho um tempo aí já nessa operação e eu adoro demais e vejo muitos profissionais hoje, Kelly, pensando assim no erro das pessoas. Eles entram, mas eles estão focados, até trazendo o que nós falamos na pergunta anterior. Eles estão só focados em fazer o que eles sabem. E ele não entende a visão do processo num todo. E isso no pet food, isso numa fábrica de alimentos extrusados, isso é fundamental. Então, um outro erro que eu vejo bastante os profissionais, as pessoas que estão formadas chegando aí nas fábricas, elas subestimar a complexidade do processo. Ela confiar só na teoria e não entender como que funciona essa produção, como que funciona esse processo. Lógico, a faculdade ela vai fazer o papel dela, ela vai trazer as informações, trazer todo aquele conhecimento e o papel dela não é tá formando esse operador na indústria. Esse aí ele vai aprender na prática. Porém, se o profissional ele focar só na teoria, se ele não descer para o chão de fábrica, se ele não acompanhar o processo, se ele não conversar com as pessoas, procurar entender, procurar vestir a camisa da empresa, saber como é que funciona um moinho, como é que funciona essa parte de descarregamento de produto, como é que funciona essa extrusora, por que você coloca essa quantidade de água, por que você trabalha o condicionador desse jeito. Então, você entender a execução. Na indústria não basta só você saber, você tem o conhecimento. É preciso você garantir que isso aconteça na prática. Então, um conselho que eu deixo para esses profissionais que estão querendo migrar de área ou que estão querendo entrar nesse mercado, pode entrar, é um mercado fantástico, é um mercado que a gente vê aí movimenta bilhões todos os anos, mas ele precisa descer para o chão de fábrica, ele precisa colocar o jaleco e conversar com os operadores, ter humildade para estar aprendendo, questionando e colocar a mão na massa literalmente. Então, você sair da sala do ar-condicionado e ir para o chão de fábrica e aprender com as pessoas que estão lá, porque isso agrega muita coisa. Então, eu penso que assim, na indústria de pet food não é só você saber, é você ir no chão de fábrica e ver como que esse processo ele traz resultado para a empresa. Não, e você comentou uma coisa aí, você falou na sua resposta uma coisa que eu falei essa semana hoje, né, para uma turma do curso de zootecnia que está entrando, né, uma turma de primeiro semestre. Então, a gente falando sobre a atuação, né, do zootecnista dentro desse setor, né, de animais de estimação, porque é um setor assim que, nossa, todo mundo só lembra do veterinário, mas ninguém, muitas vezes, não, o zootecnista, muitos, Zootecnia. até universidades, escolas de zootecnia, elas assim abordam muito pouco a presença do zootecnista junto, né, aos animais de estimação. E aí eu comentando, né, que dentro, né, da área de atuação do zootecnista, a gente tem uma demanda muito grande para o pet food. Então, que fazer, né, alimentação para animais de estimação, ela é uma arte.
Sim. né? E eu sempre falo, é uma arte, por quê? Porque como que você coloca, né, os insumos, né, em pó, e aí de repente ele sai croquete. Né? Então eu falo, isso aqui tudo é uma ciência, isso aqui é uma arte, né, de fazer. E você comentou uma outra coisa aí também, que eu também sempre falo, né, só sabe ensinar quem sabe fazer, né? Isso aí é uma regra. Né? Então, se você não conhece o processo, se você não conhece todos os procedimentos, você não sabe nem repassar para frente aquilo, você nem sabe explicar o que você faz dentro da planta de uma fábrica. Né? Então, sim, são coisas bem interessantes, né, que eu sempre comento, né? Para quem quer entrar dentro desse mercado ou de qualquer outro mercado, tem que conhecer o mercado. Né? Você tem que conhecer o setor, porque se você não conhece o setor, você chega extremamente cru, você dá cabeçada, né? E de repente você perde grandes oportunidades dentro desses segmentos, né, que a gente chama de segmento PET, que são segmentos né, que hoje os nossos braços não alcançam mais. Então, dentro da indústria, a gente tem a indústria farmacêutica, a indústria do pet food, a indústria que a gente chama de pet care, de acessórios. Então, isso tudo aí, se você quer entrar nesses segmentos, né, dessas indústrias, você tem que conhecer daquele produto, daquilo que você vai fazer. Né? E aí, né, dentro, né, entrando aí já nesse comentário, o que diferencia um profissional comum de um profissional que cresce mais rápido dentro de uma indústria? Vamos lá, Kellen. Só para fechar então a conclusão, parabéns aí por você trazer esse tema, esse assunto para os seus alunos. E realmente a zootecnia tem um papel muito importante hoje no pet food. São os zootecnistas aí, junto com os médicos veterinários, que são os responsáveis pelas formulações e conduzir todo o processo. Muitas vezes também são eles os responsáveis técnicos, né, da empresa, Controle de qualidade. controle de qualidade, muito bem lembrado. Então, isso tem a agregar muito na capacitação, na vida desses profissionais. Então, é isso aí, como você expôs muito bem. Eles têm que saber o processo, eles vão conseguir ensinar, ou um dia, se eles forem, com certeza, serão líderes aí, ou gestores, eles vão poder cobrar, por quê? Porque eles entenderam como é que funciona o processo. Eles não vão ser enganados pelos operadores que queiram ser os espertinhos aí. Eles sabem, eles têm o domínio do processo. Tá? Agora, voltando na sua pergunta, para mim o que diferencia quem quer crescer rápido nesse setor quem cresce rápido não é quem sabe mais, tá? Pegando até um link aí da nossa conversa, nossa pergunta anterior. É quem entende melhor o processo. É a pessoa, é o profissional que ele veste a camisa da empresa. Ele traz resultado. Ele não está lá só para cumprir o papel dele. Voltando aí na parte de visão sistêmica, ele tem uma visão sistêmica do processo. Ele não executa só apertar botão ou só carimbar um documento, fazer uma inspeção de uma linha. Não, ele entende o processo num todo, ele ajuda a empresa, porque eu falo sempre, você quer prosperar na tua vida, você quer prosperar na tua carreira? Ajude as pessoas, ajude as empresas a ganhar dinheiro. Consequentemente, você vai prosperar. Porque uma vez que você colabora, uma vez que você entrega, você traz resultados para essas pessoas, para essa empresa, consequentemente, você também vai estar ganhando com isso. Alguém vai estar olhando que você está fazendo um bom trabalho, que você desempenha uma função, que você veste a camisa da empresa, que você não executa só o que está na sua descrição de trabalho. Então, eu vejo hoje as pessoas elas querem ter aumento de salário, elas querem ter elas querem ter uma promoção na carreira, mas elas não entregam mais, elas fazem só o que está na descrição de serviço, ou como algumas empresas gostam de falar, job description, né? Ela quer fazer só o que está ali.
Não, ela tem que fazer a mais, ela tem que ter essa visão sistêmica, ela tem que trazer resultado, ela tem que mostrar resultado. Ela gerando resultado, ela vai tomar decisões melhores, ela vai identificar os problemas antes desses problemas acontecerem. E para fechar, como eu falei, ela vai estar gerando resultado mais rápido, porque o crescimento profissional, Kelly, ele não está, ele está ligado à leitura do processo. Então eu vejo isso. E claro, ação. Não é só você ter uma leitura do processo, mas você não colocar isso em prática, você não ter uma voz ativa, você não ter uma comunicação eficiente com o seu gestor, com os seus pares, ou com o pessoal, o time de qualidade, né? Quando o formulador descer, o pessoal da zootecnia, da veterinária descer, como é que esse produto está se comportando na extrusora? Esse produto está assim, ele está desse jeito, eu achei que melhorou aqui, tal, mas ele está fazendo essa comunicação eficiente. Então, quem entende o processo, ele se destaca e cresce mais rápido. Ou seja, né, o que a gente chama que antigamente era curioso, hoje é proativo. Então Isso! Muito eu bem. observo muito a falta de Proatividade. proatividade, né, tanto do aluno quanto do profissional, ele só quer fazer aquilo ali, né, ele vê, ele, é o tal do, para que eu vou, né, falar se eu não fui perguntado? Aí, de repente você fala, vai ver que só você observou aquilo. Né? Justo. Então, é a proatividade. Né? Então, é uma coisa que eu também falo para os meus alunos. Né? Ofereça antes de ser requerido. Né? É Sim, muito melhor se oferecer antes de alguém pedir para você. Então, você está vendo uma pessoa carregando um monte de coisa, oferece ajuda antes da pessoa pedir. Né? Então, isso é muito bem visto. E é basicamente isso daí que você falou. Né? Então, o profissional que ele está interessado, né, que ele oferece ajuda, ele tem sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem uma tendência maior a crescer rápido. Né? Ele é curioso, proativo. isso. É isso aí, Kelly. Muito bem, muito importante esse tema e você usou a palavra correta é essa, é a proatividade. Então, esses profissionais que eles estão querendo crescer, que eles estão querendo se destacar, eles precisam ter esse diferencial. Não é esperar as coisas acontecer, como você trouxe o exemplo aí, se a pessoa está carregando caixas, sacarias, embalagens, enfim, ao porquê você não oferece ajuda. Então, você não vai esperar ela pedir, você antecipar isso aí. Muito bem. Né? A gente fala isso bastante no conquistar o cliente, né? Uma forma de você conquistar cliente, né? Oferecendo aquilo que ele não esperava, Não né? esperar. A magia do atendimento que a gente também comenta aqui. Isso aí. Bom, Elson, e para a gente finalizar, né? Eu sempre tenho um ritualzinho, né? De final de episódio. Né? Então, eu sempre peço para o meu entrevistado me contar um caso de sucesso ou um caso de insucesso dentro da sua área de atuação. Então, você pode escolher. Aí você pode escolher animar o nosso ouvinte ou desanimar, mostrando que nem tudo são flores dentro da sua área de atuação. Então, fica à vontade aí para contar ou um caso de sucesso ou um caso de insucesso. Nossa, não, vamos pensar em algo aí, mas vamos animar, né? Bom, pegando então, vamos unir aí os dois temas, o insucesso e o sucesso. Pode ser? Pode ser sim. Perfeito. Então vamos lá. Janeiro de 2020. Nós atravessávamos. Bom, vamos começar de novo. Bom, vamos lá. Janeiro de 2020, véspera de uma pandemia mundial. Um evento que deixou muita marca triste, muita coisa negativa, mas trouxe coisas boas. Quem soube aproveitar o que esses ensinamentos dessa pandemia trouxe, conseguiu evoluir. Bom, era janeiro, eu trabalhava numa grande empresa lá em Descalvado, na cidade de que eu venho, e um dia eu chego para mim trabalhar e o meu chefe me chama numa sala, precisava falar comigo,
e me deu a notícia do meu desligamento. Era uma empresa grande, uma multinacional, um grande player do segmento, e naquele momento o meu mundo caiu. Ali eu fiquei sem chão, ali eu me vi perdido e isolado. Foi difícil, foi um tempo complicado, foi um tempo triste, eu chorava, eu não podia ouvir música triste, alguma música mais sentimental, que eu pensava no meu emprego, como que aquilo tinha acontecido comigo, e eu ficava mais triste e muitas vezes eu chorei, sem vergonha de falar. Mas alguns meses depois, eu estava mandando currículo para as empresas. Quando foi em julho desse ano, 2020, eu recebi uma ligação da minha ex-chefe, me convidando para participar de uma entrevista, e eu fui para essa entrevista, fiz a entrevista com ela, e fui contratado. Já no primeiro dia nós batemos o martelo e fechamos essa parceria. E ali eu fui entender, Kelly, que o fim não era 2020. Ali começava uma nova etapa na minha vida. Ali começava um novo ciclo. E depois de 3 meses, quando foi outubro, novembro para dezembro, mais preciso, ela me chamou. Eu já estava trabalhando na empresa, nós tínhamos startado essa empresa, essa fábrica, e aí ela me chamou na sala dela e falou: olha, Elson, eu tenho percebido o trabalho que você tem feito, eu tenho percebido a tua dedicação, e eu quero te promover, eu quero dizer se você aceita ser o gerente de produção da fábrica. E claro, eu fiquei muito feliz, era uma coisa que eu tinha trabalhado, eu não vou mentir, eu trabalhava para aquilo, eu mostrava os resultados porque eu via que tinha oportunidade de atingir essa posição. E ali eu fui entender definitivamente que o mês de janeiro de 2020 não tinha sido o fim, e sim o começo de uma nova fase, o começo de um novo ciclo. Então, nem tudo é tempestade na vida da gente, nem tudo é o fim. Às vezes é só a gente não enxerga, a gente não entende o que tem pela frente. Então, quando a gente trabalha, quando a gente se dedica, quando a gente veste a camisa, quando a gente é proativo, como você falou, os resultados eles aparecem. Então, é uma história aí que aconteceu comigo. Ela une aí a parte do insucesso, que foi eu estar sendo desligado dessa empresa, foi uma reestruturação da equipe, né, do time de gestão, e eu estava nessa lista. Por sorte, isso foi um estalo para mim falar: Elson, né, vai estudar. Depois disso eu voltei, fui estudar, fiz a minha formação aí na área de logística, e estamos aí contribuindo com esse mercado, com esse segmento que eu sou apaixonado e adoro contribuir, adoro ensinar. E é isso, Kelly, que eu tinha para contribuir. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouco de valor aí para os ouvintes desse canal, os nossos amigos aí também desse mercado pet food, e é o que eu tenho para contribuir com vocês. Parabéns, Elson, porque às vezes, né, a gente observa que tem pessoas que quando passam por um momento desse, né, acha que a vida acabou literalmente, né, e na verdade, assim, pode ser só o que eu falo: Deus fecha uma porta, mas ele sempre abre uma janelinha ali, basta você querer usar ou não aquela janela, e eu sinto que você optou por usar a janela, né, pegou aí uma oportunidade, em uma nova empresa, pegou a oportunidade de estar sempre adquirindo conhecimento. Então, parabéns mesmo, né, por essa sua, a gente chama hoje de resiliência, a gente tem nome para tudo.
Sim. Essa mudança aí, né, de atitude, de vida, de carreira, então, parabéns mesmo. Bom, gente, eu agradeço, né, mais uma vez a participação do Elson Alves, e esse foi mais um episódio do Pet Food Podcast, espero que vocês tenham gostado, e continue seguindo, né, as nossas redes sociais e nos ouvindo pelas várias plataformas digitais onde nós estamos hospedados. Um abraço e até breve.